irmãos e bom sábado. Como a mim é o privilégio de partilhar um pouco da lição da Escola Sabatina com os irmãos. Mas antes de começar a fazê-lo, vamos iniciar esta Escola Sabatina com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, agradeço-te imenso, Senhor, podermos ter estas lições da Escola Sabatina para aprendermos mais acerca de Ti, Senhor. Obrigado porque ainda te preocupas connosco e nos mandas estas lições de estudo diário, Senhor, para aprendermos mais acerca daquilo que podemos fazer para um dia estarmos todos juntos contigo no céu, Senhor. Peço-te agora uma bênção muito especial para mim, através do Teu Santo Espírito, que eu me possa inspirar, Senhor. E também peço-te grandes bênçãos para aqueles meus irmãos que comigo estarão aqui a ouvir as Tuas palavras, Senhor, através de mim, Senhor. Abençoa-nos e ajuda-nos durante este sábado. É tudo que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, peço um bocadinho de desculpa, mas estou constipado, por isso é natural que a voz saia assim um pouco anasalada. E antes de começar a Escola Sabatina propriamente dita, sinto que necessito de vos mostrar ou comentar um pouco de como é que eu costumo estudar a Escola Sabatina. Poderá ou não ser um pouco diferente do que vocês estão habituados, mas normalmente eu divido a Escola Sabatina em 3 partes. Além do estudo diário, no próprio estudo eu divido em 3 partes. A primeira parte focalizo-me sobre o verso áureo. Depois vou ao contexto e no fim sim a aplicação dia a dia para a minha vida. No contexto, eu acho que é uma parte bastante importante e que muitas vezes nós descuramos, pelo menos eu quando era mais jovem não ligava tanto ao contexto, mas muitas vezes no contexto estão as razões pelas quais a lição é escrita e faz-nos pensar que aquilo não eram só lições para o antigamente, mas que se podem aplicar no dia a dia. Então, sendo assim, vamos começar pelo verso áureo. Para além do título da lição, que é a humildade da sabedoria celestial, já lá iremos, mas o verso áureo diz assim. Tiago 4:10, se quiserem abrir as vossas Bíblias, se não está escrito no trimensário, diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É curioso este conceito para o mundo. Isto não faz muito sentido, porque nunca no mundo, ou muito raramente, alguém que se humilha é exaltado. Mas realmente é isto que Tiago escreve aqui. E isto começa logo por ser uma grande lição. Porque para Cristo, para Deus, na humildade é que está o poder. Na humildade é que é possível sermos exaltados. A própria vida de Jesus é um exemplo disso. Jesus poderia ter vindo aqui como rei, que teria direito a toda essa honra, mas não. Jesus veio como um ser humilde, um ser humano humilde, para nos poder dar a salvação. E então nós vemos aqui, a partir deste verso áureo e exatamente da história de Jesus Cristo, que é necessária a humildade. E é a humildade que nos pode fazer ser exaltados. Como? A humildade prepara o nosso coração. Se nós não formos humildes, o nosso coração terá barreiras para entrar a palavra de Deus. E então é necessária essa humildade. Passemos então ao contexto da lição. Vamos tentar, numa fase inicial, perceber o que é que a humildade está relacionada com a sabedoria celestial. E para vermos isso, poderemos abrir as nossas Bíblias em Tiago 3:13 e ler um dos versos-chave da nossa lição. Vou dar algum tempo também para poderem abrir as vossas Bíblias. Vou abrindo aqui na minha Bíblia eletrónica. E diz assim. Tiago, a falar para as igrejas, diz: quem de entre vós é sábio e entendido? Ora, esta questão é uma questão muito pertinente. Porque primeiro nós vemos logo sabedoria nas palavras de Tiago.
Tiago tinha sido pastor durante 30 anos da Igreja de Jerusalém, antes de ir para as outras igrejas, e tinha uma grande experiência no trato com os irmãos e no trato com igrejas. E nota-se aqui, além de sabedoria, humildade da parte de Tiago, porque Tiago poderia ter dito que eles estavam a proceder errado, poderia ter afirmado. Ele não afirmou, ele não acusou e ele não criticou. Ele perguntou. Ele disse, quem entre vós é sábio? E isto é uma pergunta que leva a pessoa à reflexão. E ele queria isso mesmo, ele queria que a Igreja pudesse ser levada à reflexão. Ele, por outras palavras, estaria a dizer, entre vós, que se acham tão sábios, tão dispostos a ir à frente para falar, quem é que é verdadeiramente sábio e entendido entre vós? Ora, isto fez pensar as pessoas da altura. Porquê a necessidade desta pergunta? Porquê este contexto? Porque, na altura, havia um movimento muito importante, para além do movimento cristão, que era o movimento agnóstico. E o movimento agnóstico falava que a salvação não era dada de graça, nem era pelas obras, era de forma que quando as pessoas atingissem a sabedoria, então aí poderiam ser salvas. E era um movimento que estava inclusive a entrar dentro das igrejas cristãs, porque era um movimento que não tinha corpo em si. As pessoas estavam mais ou menos escondidas, a pessoa podia ser cristã e agnóstica, podia ser pagã e agnóstica, mas a igreja estava-se a corromper por essas novas filosofias. Os agnósticos proclamavam que a sabedoria vinha através da filosofia e das maneiras de ser. E então isto também estava a acontecer um pouco nas igrejas. As pessoas achavam que tinham sabedoria, já iremos ver se sabedoria vinda de baixo ou vinda do alto, mas como começavam a ter alguma sabedoria, começavam a dizer que teriam revelações e novas coisas que ainda não, que a igreja não praticava. E então a igreja estava a ser minada. E diz-nos que este é um dos maiores problemas da igreja ainda hoje. Porque muitas vezes, muitos membros pensam que têm revelações ou que têm novas teorias, novas doutrinas, e em vez de proclamarem abertamente, muitas vezes vão de porta em porta, de casa em casa, pedindo algumas reuniões com outros membros para falar-lhes, entre aspas, da boa nova. Algo que eles pensam ser inspiração. Mas, na verdade, diz-nos o contexto e a Bíblia, que sempre que há uma revelação, essa revelação as pessoas não devem ter medo. Devem vir à frente abertamente e falar sobre isso. E então a Igreja poderá discutir com um grupo se isso realmente seria inspiração e boa nova ou não. Quando esta vem disfarçada de reuniões secretas e de não partilhamento com toda a gente, podemos então estar perante uma falsa doutrina. Passando para a lição de domingo, nós vemos aqui outro conceito que o mundo não está realmente habituado. E agora sim passamos à aplicação no nosso dia-a-dia. Deixamos o contexto e passamos à aplicação. A mansidão na sabedoria. Ora, normalmente para qualquer pessoa a mansidão está relacionada com pessoas que estão habituadas a, entre aspas, a levar no pelo. Que façam tudo e eles não respondem, e é muito estranho nós vermos, nunca pensamos nessas pessoas como sábias, e não quer dizer que isso seja a mansidão. Tiago e o autor da lição dizem a certa altura na lição que a sabedoria que Tiago descreve aqui e ao longo da epístola não é primeiramente do tipo intelectual tão apreciada pelos gregos da antiguidade e por muitos países ocidentais nos dias de hoje. Ora, os gregos passaram por vários movimentos de filosofia que levavam à sabedoria. Temos o exemplo dos sofistas, que acreditavam que só eles é que tinham a sabedoria e mais ninguém poderia ter.
E depois, se estudar um pouco de filosofia na escola, veem que há um movimento socrático e pré-socrático que culminou com Sócrates dizendo que só sei que nada sei e acabou por destruir todas os sofistas. Mas também levou à morte de Sócrates. Mas nestes movimentos nós podemos ver que não passavam de filosofias. As coisas não eram aplicadas da devida maneira. Sócrates acabou por morrer envenenado porque os sofistas não gostavam que ele desacreditasse todo o sistema de filosofia grega. E é um pouco isto que nós víamos na igreja naquela altura. Havia pessoas que eram, entre aspas, as donas da verdade. E isso estava a levar a dissensões entre os membros da igreja. Aliás, há uma frase que eu agora não consigo precisar onde é que está na lição, mas eu penso que é na lição de segunda-feira, que diz que Tiago revela que um amigo ou um irmão pode fazer muito mais dano em nossas vidas e em nossas igrejas, mas a sabedoria divina revela-se na mansidão. Ora, isto fez-me pensar também um pouco na minha vida, e aplicando um pouco à minha vida e com o meu filho, o Dinis, muitas vezes o Dinis faz coisas erradas, como é natural. Mas, e eu já passei por isso algumas vezes, eu tenho a oportunidade de corrigir logo ou corrigir depois de passado algum tempo. E sempre que tenho optado por corrigir passado algum tempo, a correção, para além de ser feita de uma forma mais branda e mais certeira, no meu ponto de vista, muitas vezes leva-me a descobrir o porquê que o meu filho fez aquela coisa errada. E digo-vos, irmãos, muitas vezes as coisas que ele faz de errado têm um bom fundamento, um bom princípio no coração dele. Se eu fosse muito lesto, muito rápido a corrigir, muitas vezes não sabia o porquê que ele fez determinada coisa. Às vezes até coisas boas que ele acaba por, também por ter poucos conhecimentos e pouca habilidade ainda, acabam por se tornar coisas más, mas o fundamento é bom. Ora, Deus também, se fosse um Deus rápido a corrigir logo, na altura, aconteceriam certamente injustiças. Claro que Deus vê tudo o que está no nosso coração e então podemos dizer que a sua sabedoria é também revelada na mansidão, porque Ele conhece tudo. E esta mansidão da sabedoria também está revelada, interligada com isto. No livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo sobre a morte de João Batista, a irmã Ellen White fala-nos que deixa-me contextualizar. Se só a sabedoria contasse, então seríamos de Satanás. Ponto final. É o que lá diz. Porquê que ela diz isto? Porque não há homem ou ser sábio como Satanás. Pronto, excluindo aqui um pouco Deus, que foi o que criou, que certamente será mais sábio que ele, a sabedoria por si só não é nada. E então, Satanás, como o ser mais sábio, se a sabedoria fosse a única coisa que contasse para a nossa salvação, nós então deveríamos bater palmas a Satanás e ser de Satanás. Mas, felizmente, a sabedoria está ligada com a mansidão e com a humildade, como iremos ver mais à frente. Vemos agora com a mansidão. A sabedoria também na Bíblia está sempre ligada a coisas práticas. A sabedoria não é uma filosofia, a sabedoria não é algo que só alguns possam ter, a sabedoria não é uma teoria. A sabedoria é prática. Nós vemos isso no exemplo de Salomão, que foi o homem, simplesmente o homem mais sábio da terra. Primeiro ele teve a sabedoria, a humildade de pedir a Deus sabedoria, e por isso se tornou o homem mais sábio da terra. E vemos, por exemplo, naquela questão que as duas mães, supostas mães, chegaram com o filho, e quando Salomão decidiu dividir o filho a meio, descobriu quem era a verdadeira mãe. Lá está. A sabedoria foi aplicada de uma forma prática. E é isso também que a sabedoria cristã deve ser. Uma sabedoria prática. Passando para a lição de segunda-feira,
diz-nos que existem dois tipos de sabedoria. Se lermos Tiago 3, 15 e 16, nós vemos que há um grande contraste entre dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria terrena, vinda de baixo, e uma sabedoria inspirada, vinda de cima. Como é que nós podemos discernir entre essas duas sabedorias? Logo por os frutos. Se nós lermos Tiago, vemos que a sabedoria inspirada e vinda de cima, a chamada sabedoria celestial, é idêntica aos frutos do Espírito. Porque lá está escrito em Tiago todos os frutos da sabedoria celestial, assim como normalmente nós lemos os frutos do Espírito. E então podemos concluir que os verdadeiramente sábios não serão apenas mansos e humildes como Jesus, mas serão igualmente pacíficos, gentis, misericordiosos e perdoadores, dispostos a esquecer as faltas dos outros, não críticos nem condenatórios. Ora, aqui a lição toca exatamente numa das grandes feridas da nossa Igreja. Nós, muitas vezes, ao pensar que temos razão, não somos misericordiosos e perdoadores e não estamos dispostos a esquecer as faltas dos outros. Isto não é ser o sábio inspirado celestialmente, mas é antes uma sabedoria que vem de baixo para cima. Como é que nós podemos definir melhor esta sabedoria? Primeiro, porque esta sabedoria que vem de baixo para cima está focalizada no eu. Ergue barreiras e não me deixa atingir as verdadeiras lições que Deus tem para mim. Porque baseia-se no facto de eu ter razão e então não estou disposto a ouvir mais nada. Eu penso que sei e então o outro irmão de certeza que está errado. Ou então eu tenho a certeza que sei e então eu não preciso pedir perdão. É o outro que tem que me pedir perdão. E então nós podemos ver que os frutos desta sabedoria acabam só por causar dissensão na Igreja, orgulho e conflitos na Igreja. Enquanto a sabedoria inspirada, que se revela na mansidão e na humildade, faz exatamente o contrário. Pronto, eu sei, está escrito, mas também está escrito que eu devo ser manso e humilde. Está escrito que eu devo ser reconciliador. Está escrito que eu devo esquecer a falta que o outro cometeu para comigo. É muito interessante também ver que o ser humano perdoa de uma forma muito diferente da relação à de Deus. Porque até é possível que eu perdoe hoje, mas se daqui a um ano o meu irmão voltar a agir contra mim, eu vou chamar à razão, normalmente isto acontece com quase todos nós, do meu irmão e inclusive vou falar daquilo que aconteceu há um ano. É o passo que Deus não. Isaías até diz que Deus enterra no mais profundo do oceano as nossas fraquezas e imperfeições. E quando nós voltamos a perdoar, Ele não vai buscar essas fraquezas e imperfeições porque já foram esquecidas. Mas realmente, nós aqui podemos ver então a diferença entre o tipo de sabedoria terrena e o tipo de sabedoria inspirada. Se nós falássemos da mansidão, e como é difícil hoje em dia falar de mansidão, por aqueles aspectos que eu falei antes, se tivéssemos que definir de uma forma muito simples o que é mansidão, eu poderia dizer que é o antónimo, o oposto de orgulho. Para os irmãos poderem alcançar verdadeiramente o conceito de mansidão na Bíblia, seria o oposto de orgulho. Passando agora para a lição de terça-feira, que fala das causas e conflitos e dissensões na Igreja, há uma história muito engraçada que eu vos vou transmitir, que penso que explica bem a lição sem ter que recorrer aqui ao que os irmãos puderam ler durante a semana e assim ganharmos algum tempo. Há uma história de um menino que chega do colégio, vai ter com o pai e diz que o
chamemos-lhe António, só lhe faz coisas más, que ele está muito zangado com o António, que deseja tudo de mal ao António porque o António só faz coisas erradas e que nunca mais vai falar com o António. E o pai tem uma ideia e diz ao menino para se deslocar ao quintal e diz: olha, estás a ver aquele lençol branco ali no estendal? Faz-te conta que esse lençol branco é o António. Tens aqui um saco de carvão, um saco de alguns quilos de carvão, e vais atirar o carvão contra o lençol, de maneira a sujar o António, entre aspas, e descarregar toda a tua raiva que tens do António no saco de carvão. E o menino achou aquilo engraçado e resolveu mesmo fazer aquilo, descarregar a sua raiva no lençol, o que já por si seria bom em vez de descarregar a raiva no António, não é? Mas o engraçado é que ele teve ali entretido cerca de 10 minutos a mandar carvão contra o lençol e depois chegou a casa, depois de ter acabado o saco de carvão, e disse: pai, estou muito melhor. Já descarreguei a minha raiva toda contra o lençol está todo preto, todo sujo. E o pai diz-lhe assim: pronto, ok, acredito que sim, que a tua raiva te esteja descarregada, mas agora vem comigo até à casa do banho. E levou-o até ao espelho. E o menino disse: mas pai, eu estou mais preto do que o lençol. E é exatamente esta a moral da lição de terça-feira. É que nós, muitas vezes, ao pensarmos que estamos certos, descarregamos todos os nossos argumentos para com o nosso irmão, que ainda tem a aprender mais do que nós na fé. E não estamos a ver que ao fazer o papel de juízes e de executores, nos estamos a manchar muito mais do que o irmão a quem nos estamos a dirigir. E foi isso que aconteceu ao menino. Ele, ao descarregar as suas razões no lençol, acabou por sujar o lençol, é verdade, mas sujou-se muito mais a ele porque teve que pegar no carvão, teve que pegar nos podres. E então, a lição de terça-feira alerta-nos para que realmente possamos evitar os conflitos e as dissensões na Igreja, porque elas só trazem obras más, maus caminhos para nós e acabam por afastar as pessoas também da Igreja. Passando para a lição de quarta-feira, a amizade do mundo. Ora, este tema é um pouco, como é que eu dizer, chocante para nós que não estamos habituados a falar disto. A lição de quarta-feira transmite-nos que nós somos os seres mais imperfeitos do mundo e que quando nós travamos uma amizade com alguém do mundo que não tem, que o objetivo dessa amizade não tem objetivos divinos, diz-nos que nós no céu somos logo considerados infiéis. Ora, isto faz-nos, se calhar, rever muitas das amizades que nós temos com pessoas que não são da Igreja. Porque, se por um lado a amizade não tem o intuito de ajudar a pessoa de alguma maneira, de trazê-la à Igreja ou de ajudar a estabelecer uma relação de amizade que se centre nos princípios divinos que Deus tem para nós, então essa amizade nem deveria de ser efetuada. Porque ao fazermos a amizade com segundos interesses que não são os divinos, estamos a ser considerados, inclusive a palavra usada no grego é adúlteros, como infiéis ao matrimónio. E isto deixa-nos muito alertas para aquilo que fazemos, não só agora focalizando nos membros da Igreja, mas com as pessoas do mundo. Porquê? Porque há uma imagem que também é transmitida ao longo da lição, que nós, no fundo, somos mendigos. E há dois tipos de mendigos no mundo. Há aquele mendigo que está cheio de sede, são dois mendigos cheios de sede, que está ao pé de uma cascata e tem um copo na mão. E enche o copo na cascata
e mostra a todos que tem alguma sabedoria, que é a água. Estão a ver? Eu tenho água, vocês não têm. Tenho esta água, vocês estão aí cheios de sede, mas eu tenho esta água. E há o outro mendigo que está cheio de sede e em vez de estar a mostrar aos outros que tem alguma água, porque está ao pé da cascata, entra na água e toma banho e limpa-se completamente. Este segundo mendigo tem mais a ver com aquela bem-aventurança dos pobres de espírito, porque ele sente necessidade realmente de melhorar e então aproveita a água toda da cascata, enquanto o outro, que gosta de dizer que tem razão e que tem alguns conceitos e realmente é um pouco sábio, pega a água da cascata para mostrar aos outros. E então a amizade no mundo está um pouco interligada com esta história, porque nós podemos fazer amigos para nosso próprio proveito. Porque é interessante, porque aquela pessoa se calhar é poderosa, porque convém ser amigo desta pessoa porque ela vai me ajudar a fazer coisas boas para a minha vida. Ou então podemos pensar, aquela pessoa merece saber aquilo que eu mereço. Aquela pessoa pode estar um dia comigo no céu. Aquela pessoa não tem o que comer, vou ajudá-la. É diferente, lá está. Nós podemos nos mostrar como os melhores, como o mendigo que mostra a água que tem, ou podemos nós mesmos tomar banho e ser transformados. E então, por isso é que é importante nós termos cuidado com a amizade no mundo. Agora, o Tiago vai mais além nesta questão. Tiago diz que assim que nós temos a intenção de fazer a amizade e essa amizade não tem objetivos divinos, estamos logo a pecar. E isto faz-nos pensar muito acerca da lei de Deus. Porque a lei de Deus, por exemplo, quando diz não matarás, nós não podemos dizer que nunca quebramos essa lei. Porque assim que nós temos um pensamento negativo para com essa pessoa, estamos a cometer esse pecado. Não furtarás. Assim que nós não furtarás ou não cobiçarás, assim que nós cobiçamos algo do próximo, o pensamento em si já é um pecado. Muitas vezes eu costumo perguntar a jovens, nas meditações que tenho a oportunidade de fazer junto deles, qual é que acham que foi o primeiro pecado no mundo. Alguns dizem que foi comer a maçã, a Eva. Outros dizem que foi ouvir a serpente. Outros dizem que foi aproximar-se da árvore proibida. Mas, se nós formos ao fundo da questão, o primeiro pecado de Eva foi se ter afastado de Adão. Porque Deus deu instruções diretas ao casal para eles andarem juntos. Juntos seria muito mais difícil eles caírem na tentação. E então, o primeiro pecado foi afastar-se. Nós não olhamos, muitas vezes, para esse episódio da criação como o primeiro pecado ter sido o do afastamento de Adão. Mas, na verdade, foi isso que levou à consequência final de comer a maçã e então entrar o pecado no mundo. Passando para quinta-feira. Quinta-feira fala-nos do que é ser submissos diante de Deus. Porquê esta palavra submissão? Porque, quer queiramos, quer não entender, a submissão também está relacionada com a sabedoria. Diz-nos Tiago, em Tiago 4,7, o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Tiago, aqui no fundo, está a dar uma receita para como nós resistimos ao diabo. Primeiro temos que nos sujeitar a Deus, sujeitar ao que Deus nos diz, inclusive através de irmãos inspirados para nos fazer chamar à razão, para podermos resistir ao diabo, e então ele fugirá de nós e não terá qualquer poder sobre nós. Ao mesmo tempo, não devemos pressupor que os leitores da carta de Tiago nunca se tinham submetido anteriormente a Deus. Tiago está claramente a falar nesta carta e com este
aviso de sujeitar-nos a Deus para professores e mestres. Na altura, aquela igreja que Tiago se dirigia estava dominada por fações. Cada um tinha a sua teoria, cada um tinha a sua filosofia, e não era o membro comum que eles tinham, eram os líderes da igreja. E então, justamente, Tiago está aqui a fazer um apelo para o arrependimento, para a humildade e a dizer que é mais importante servir do que ser servido. E, claramente, é um aviso para nós, líderes da igreja, que muitas vezes deixamos o nosso próprio eu ultrapassar as verdadeiras novas que vêm de Deus. Passando então para a lição de sexta-feira, até porque o tempo já está a chegar ao fim, queria vos deixar apenas com 2 pensamentos que resumem a lição. No fim, a lição apresenta-nos, no parágrafo do estudo adicional, uma receita de Ellen White para a felicidade, que nos diz: Ellen White, Jesus convida-nos a procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e promete que todas as coisas necessárias a esta vida nos serão acrescentadas. Também está relacionado com o versículo que todos nós conhecemos, mas o importante aqui é que, em primeiro lugar, não é o conhecimento. Em primeiro lugar, não é eu saber. Em primeiro lugar, não está o eu. Em primeiro lugar, está o procurar o reino de Deus. Todas as coisas do reino de Deus que estão explícitas na sua palavra e no Espírito de Profecia. E então, eu começarei a fazer como Deus. Eu escolherei as mesmas opções como Jesus escolheu. E então aí Deus promete que todas as coisas necessárias para a nossa vida serão acrescentadas. Então, no fim, como resumo, nós podemos dizer que nós nos devemos entregar, ser submissos e humildes para podermos receber a sabedoria do alto. Não há sabedoria do alto, não há sabedoria para a nossa vida sem entrega diária, sem submissão aos preceitos e conceitos que estão escritos na Bíblia de Deus para nós, e não há sabedoria diária sem humildade. Enquanto eu não for humilde, enquanto eu não estiver disposto a ouvir o meu irmão, enquanto eu não estiver disposto a não criticá-lo, a ir ter com ele e pedir perdão, mesmo que as coisas não estejam bem, enquanto não houver essa humildade, não há a verdadeira sabedoria do alto. E sem a sabedoria do alto, não podemos, e isto sim é o mais importante, sem essa sabedoria do alto, não podemos moldar o nosso caráter, e o caráter é a única coisa que nós levamos para o céu. Sem esse caráter, não poderemos lá entrar. E então esta manhã, a minha oração final para todos nós, inclusive é para mim, é que nós possamos ser realmente humildes para aproveitarmos essa sabedoria do alto, para quando Jesus voltar e nos levar, nós possamos ter o verdadeiro caráter que devemos ter um dia no céu. Amém. Quando o Ricardo tinha 27 anos, Deus transformou a sua vida. Ele fumava 2 maços de cigarros por dia, era alcoólatra e consumia drogas. Mas o Senhor entrou em cena. Era sábado à noite e o Ricardo encontrava-se num bar a beber na companhia de amigos. A noite estava clara, sob o brilho do luar. Olhou para a rua e viu um rapaz que o chamava. Foi ao encontro dele e perguntou o que ele queria. O rapaz disse que desejava conversar com ele num outro lugar. O Ricardo seguiu com a garrafa de rum na mão, pensando que o estranho queria beber com ele. Quando se sentaram, o Ricardo abriu a garrafa de rum, bebeu e ofereceu o almoço. O rapaz recusou e perguntou-lhe qual era a sua fé, no que acreditava ele. Uma vez que os seus pais eram adventistas do 7º dia, o Ricardo respondeu que acreditava que o sábado é o dia do Senhor. O rapaz levantou-se de imediato e disse-lhe que também acreditava nisso e desafiou-o a ir à igreja no sábado. O Ricardo concordou e despediram-se. O rapaz caminhou alguns metros
e desapareceu. O Ricardo nunca mais o viu. No sábado seguinte, o Ricardo dirigiu-se à igreja esperando encontrar o rapaz, porém ele nunca apareceu. No entanto, a sua vida mudou. Abandonou a bebida, o tabaco e as drogas. Esta experiência teve lugar há 40 anos. Hoje, o Ricardo tem a certeza de que foi um anjo que conversou com ele e partilha a sua história com muitas pessoas que levam uma vida como a que ele vivia naquela época. Poucos anos após a sua transformação, voltou à vila em que tudo aconteceu e apresentou uma série de reuniões evangelísticas. As pessoas conheciam o seu passado e durante as 2 semanas de reuniões, 12 pessoas entregaram a sua vida a Cristo. Foi uma bênção. Elas puderam testemunhar a transformação dele, mesmo não tendo muita cultura, pois abandonou os estudos aos 12 anos. O Senhor permite-lhe que trabalhe para ele. Já traduziu muita literatura religiosa do inglês para o espanhol. Pela graça de Deus, fundou 10 grupos e 8 já funcionam como uma igreja organizada. Deus concedeu-lhe o privilégio de apresentar muitas séries evangelísticas e estudos bíblicos. O resultado disso são mais de 1000 pessoas a colocarem-se aos pés da cruz e serem batizadas. Sabe que o inimigo não está feliz com a sua transformação. Durante um ano, realizou 7 séries evangelísticas. No período de 1 ano e meio, perdeu o pai, uma irmã, 2 irmãos, 2 sobrinhos, todos mortos em acidentes. Apesar das tentativas do inimigo, o Ricardo não desiste e afirma com fé que continuará a pregar. Trabalha numa companhia de seguros e tem uma fazenda onde planta árvores de fruto, mognos e cedros, de onde utilizam a madeira. Tem uma família maravilhosa e 4 filhos. Quando Jesus voltar, terá muitas perguntas para lhe colocar. Porém, a pergunta que mais quer fazer será sobre quem foi o anjo que conversou com ele. Gostaria que Jesus o deixasse ver, refere com convicção o Ricardo.
Paizinho, estás nos altos céus, Senhor, te venho agradecer, Pai, realmente, porque hoje é sábado e porque nos deste uma boa semana, Senhor. Obrigado, Pai, porque estiveste com todos os momentos de manhã, Senhor, que teve na escola sabatina, Pai, e te venho pedir agora para que estejas com o culto, Senhor, para quem eu vai fazer, Senhor, para que o possas inspirar e que o teu Santo Espírito esteja sobre ele. Senhor, por favor, que os peço e agradeço, em nome de Santo Jesus, amém.